Existe um livro que os guardiões do conhecimento não querem que você leia. Um texto antigo, fragmentado e deliberadamente removido das escrituras sagradas que conhecemos hoje. Durante séculos, essa narrativa permaneceu enterrada nas cavernas de Qumran, escondida dos olhos da humanidade, preservada apenas por comunidades secretas que compreendiam o verdadeiro peso de suas revelações. O Livro dos Gigantes não é apenas mais um texto apócrifo relegado às margens da história religiosa, é uma bomba teológica que destrói completamente a versão sanitizada da história humana que nos ensinaram. E a pergunta que deveria nos atormentar é simples, porém devastadora. Por que essa história foi sistematicamente apagada? Quando os líderes religiosos do terceiro e quarto século se reuniram para decidir quais textos fariam parte do cânone oficial, suas escolhas não foram baseadas apenas em autenticidade ou inspiração divina. Havia uma agenda política e teológica em jogo, uma necessidade urgente de apresentar uma narrativa controlável, digerível, que não questionasse demais as estruturas de poder estabelecidas. O Livro dos Gigantes apresentava um problema fundamental. Ele revelava uma guerra cósmica de proporções inimagináveis, mostrando que a corrupção da humanidade não foi apenas um desvio moral, mas uma conspiração planejada por entidades celestiais rebeldes. Essa narrativa colocava questões perturbadoras sobre livre-arbítrio, responsabilidade divina e a verdadeira natureza da batalha entre bem e mal que se desenrolava muito além da compreensão humana. Os fragmentos que sobreviveram contam uma história que faz Gênesis 6 parecer apenas a ponta de um iceberg gigantesco submerso nas águas da história suprimida. Enquanto a Bíblia dedica apenas alguns versículos enigmáticos aos filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens, o Livro dos Gigantes expande essa narrativa em detalhes perturbadores e específicos. Ele nomeia os conspiradores celestiais, descreve seus métodos de corrupção, revela as conversas entre os gigantes nascidos dessa união proibida e, mais importante ainda, documenta seus sonhos proféticos sobre o julgamento iminente. Este não era conhecimento que os poderes estabelecidos queriam nas mãos das massas, pois sugeria que forças muito além do controle humano ou institucional moldavam o destino da humanidade desde tempos imemoriais. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 deveria ter revolucionado completamente nossa compreensão da história antiga e das narrativas bíblicas. Entre aqueles rolos preservados por 2 milênios, fragmentos do Livro dos Gigantes emergiram das sombras, validando tradições orais mantidas por comunidades esotéricas através dos séculos. Mas observe atentamente. Mesmo após sua redescoberta, esse texto permanece marginalizado, raramente discutido em círculos acadêmicos mainstream, quase nunca mencionado em seminários teológicos e deliberadamente mantido fora do alcance do público geral. A máquina de supressão não parou de operar apenas porque os pergaminhos foram encontrados, ela simplesmente mudou de tática, relegando essas descobertas ao reino do interesse acadêmico especializado, onde poucos se aventuram. Considere a cronologia perturbadora. Porque textos que eram considerados escritura sagrada por comunidades judaicas do Segundo Templo foram sistematicamente removidos. O livro de Enoque, que fornece contexto crucial para o Livro dos Gigantes, era citado como autoridade pelos próprios apóstolos do Novo Testamento. Judas cita Enoque diretamente em sua epístola, reconhecendo sua autenticidade profética. Mas em algum momento entre os primeiros séculos do cristianismo e a consolidação do cânon bíblico, uma decisão foi tomada. Essas narrativas eram perigosas demais, detalhadas demais, reveladoras demais.
Elas expunham uma realidade sobre a natureza do cosmos e a guerra espiritual que as instituições religiosas não estavam preparadas para explicar ou controlar. O conteúdo específico do Livro dos Gigantes ameaçava desestabilizar narrativas teológicas cuidadosamente construídas. Ele mostrava os nefilins não como simples anomalias genéticas ou metáforas para tiranos humanos, mas como entidades híbridas, conscientes de sua própria natureza antinatural, aterrorizadas por visões proféticas de sua destruição iminente e desesperadamente buscando uma forma de escapar do julgamento divino que se aproximava. Esses gigantes tinham nomes, personalidades, medos e ambições. Eles eram reais demais, suas histórias específicas demais, seus crimes contra a criação documentados demais. Permitir que essa narrativa circulasse livremente significaria reconhecer que a história da humanidade foi violentamente interrompida e redirecionada por uma intervenção cataclísmica global que visava erradicar uma contaminação que havia se espalhado por toda a Terra. A verdade mais perturbadora sobre essa supressão é o que ela implica sobre os guardiões modernos do conhecimento. Se essa narrativa foi deliberadamente apagada dos registros históricos e religiosos oficiais, que outras verdades sobre nossa origem, nosso propósito e nosso destino foram igualmente censuradas? O Livro dos Gigantes não é apenas uma curiosidade arqueológica, é evidência física de uma conspiração de conhecimento que atravessa milênios, mantida por sucessivas gerações de elites religiosas e acadêmicas que decidiram que a humanidade comum não estava pronta, não era digna, ou simplesmente não deveria saber a verdade completa sobre a guerra cósmica que definiu nosso passado e que, segundo alguns, ainda molda nosso presente. O silêncio em torno deste livro não é acidental. É arquitetado, intencional e revela mais através de sua própria existência do que muitos livros revelam através de suas palavras. Antes do dilúvio, quando deuses caminhavam entre nós. A Terra, antes do dilúvio, era um lugar que nossa mente moderna mal consegue conceber. Não estamos falando de uma simples era primitiva povoada por caçadores-coletores inocentes, vivendo em harmonia com a natureza. Os textos antigos pintam um quadro radicalmente diferente. Uma civilização avançada, corrompida até seu núcleo, onde a linha entre o celestial e o terreno havia sido violada de forma irreversível. Foi neste cenário que 200 anjos, conhecidos como os Vigilantes, tomaram uma decisão que alteraria permanentemente o curso da história humana. Eles olharam para baixo do seu posto celestial no Monte Hermon e viram as filhas dos homens e as desejaram. Mas este não foi um simples caso de luxúria descontrolada. Foi uma rebelião calculada, um pacto selado com juramentos vinculantes, uma conspiração organizada contra a ordem estabelecida pelo próprio Criador. Os líderes desta rebelião celestial não eram entidades menores ou demônios de baixo escalão. Eram seres de poder e conhecimento imensuráveis, ocupando posições de autoridade na hierarquia celestial. Semiasa, o líder principal, reuniu seus 200 seguidores e fez com que cada um jurasse um pacto de sangue. Todos compartilhariam a culpa igualmente. Nenhum poderia voltar atrás sem condenar os outros. Azazel, mestre dos segredos metalúrgicos e bélicos, estava entre eles. Assim como Araquiel, que ensinaria os sinais da terra, Shamsiel, revelador dos sinais do sol, e dezenas de outros, cada um carregando conhecimentos específicos que jamais deveriam ser transferidos para a humanidade primitiva. Este não foi um ato impulsivo de alguns anjos desgarrados. Foi um golpe militar organizado, uma descida coordenada com objetivos claros e consequências que eles, em sua arrogância, acreditavam poder controlar.
O que aconteceu a seguir transformou completamente a sociedade humana da era antediluviana. Os vigilantes não apenas tomaram esposas humanas, eles estabeleceram-se como deuses entre os homens, ensinando segredos que aceleraram a civilização de forma antinatural e perigosa. Azazel ensinou aos homens a forjar espadas, facas, escudos e armaduras, inaugurando uma era de guerra industrial antes que a humanidade estivesse espiritualmente preparada para lidar com tal poder destrutivo. Outros vigilantes revelaram encantamentos e cortes de raízes, astrologia e os movimentos das estrelas, sinais da lua e o engano dos astros. As mulheres aprenderam sobre cosméticos, pedras preciosas, tinturas e a arte da sedução elevada a um nível científico. Conhecimento sobre farmacologia e venenos, sobre manipulação genética de plantas e animais, sobre controle populacional e aborto, tudo foi despejado sobre uma humanidade que não possuía a maturidade moral para utilizar tais informações sem autodestruição. Mas a verdadeira catástrofe não foi o conhecimento transferido. Foi o que nasceu das uniões proibidas entre os vigilantes e as mulheres humanas. As crianças dessas relações não eram simplesmente grandes ou fortes, eram abominações biológicas, entidades híbridas que não deveriam existir segundo as leis da criação estabelecidas. Os Nefilins emergiram dessas uniões como gigantes de estatura monstruosa, alguns textos sugerindo que alcançavam 300 côvados de altura, aproximadamente 150 metros, torres vivas de carne e osso, que dominavam a paisagem física e psicológica da terra antediluviana. Eles nasceram com fomes insaciáveis, consumindo tudo ao seu redor. Primeiro os recursos que os humanos produziam, depois os próprios humanos, e eventualmente, segundo alguns textos, até uns aos outros. Sua própria existência era uma afronta à ordem natural, e sua presença distorcia a realidade ao seu redor. Os Nefilins não eram apenas fisicamente monstruosos, eram intelectualmente avançados, herdando o conhecimento celestial de seus pais angelicais, enquanto possuíam a ambição e crueldade amplificadas de sua herança humana corrompida. Eles estabeleceram reinos de terror, construíram cidades monumentais, cujos vestígios, algumas teorias sugerem ainda pontuar em nosso planeta como megalitos inexplicáveis, e desenvolveram tecnologias que misturavam o conhecimento celestial com a engenhosidade humana de formas que produziam resultados grotescos. A engenharia genética não era ficção científica para eles, era prática comum. Eles cruzavam espécies, criavam quimeras, produziam abominações que a Bíblia mais tarde referenciaria vagamente como toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. A própria estrutura biológica do planeta estava sendo reescrita por estes híbridos que brincavam de deuses. A sociedade que emergiu sob o domínio dos Nefilins era uma distopia além da imaginação moderna. Violência não era a exceção, era a norma estrutural. A terra estava literalmente encharcada de sangue, com os gigantes consumindo não apenas animais, mas humanos regularmente, estabelecendo um sistema onde a humanidade comum havia sido reduzida a gado. As mulheres humanas eram tomadas à força não apenas pelos vigilantes originais, mas por qualquer entidade híbrida que as desejasse. Crianças eram sacrificadas em rituais obscenos, destinados a aplacar ou ganhar favor dos seres celestiais caídos que agora demandavam adoração. O conhecimento oculto ensinado pelos vigilantes havia sido distorcido em feitiçarias das mais negras variedades, invocando entidades dimensionais e manipulando forças que nem os próprios praticantes compreendiam completamente. A Terra havia se tornado um campo de experimentação cósmico, onde toda lei natural e moral havia sido sistematicamente demolida.
Entre este caos, uma verdade terrível começou a se manifestar nos sonhos dos próprios Nefilins. Eles não eram imortais. Apesar de sua herança parcialmente celestial, o componente humano em sua natureza os condenava à mortalidade, e algo muito pior os aguardava. Os gigantes começaram a ter visões proféticas perturbadoras, jardins sendo arrancados com todas suas árvores, tabletes sendo mergulhados em água, uma destruição total e absoluta vindo sobre a terra. Desesperados, eles procuraram Enoque, o único humano que ainda mantinha comunicação direta com o reino celestial, implorando que ele intercedesse em seu favor, que decifrasse seus sonhos, que encontrasse uma forma de evitar a aniquilação que sentiam se aproximar como uma tempestade inevitável no horizonte. Mas Enoque traria apenas uma mensagem: não haveria misericórdia para os que haviam corrompido a criação de forma tão completa. O dilúvio estava chegando e os Nefilins, todos eles, seriam apagados da face da terra. Os manuscritos perdidos, decifrando os fragmentos de Qumran. Em 1947, um jovem pastor beduíno chamado Mohammed Ed-Dib estava procurando uma cabra perdida nas falésias áridas, próximas ao Mar Morto, quando fez uma descoberta que abalaria os fundamentos da arqueologia bíblica. Jogando uma pedra em uma caverna escura, ele ouviu não o som de rocha batendo em rocha, mas o inconfundível estilhaçar de cerâmica antiga. Dentro daquela caverna e de 10 outras descobertas posteriormente, estavam jarros de argila contendo pergaminhos que haviam permanecido intocados por quase 2000 anos, os manuscritos do Mar Morto. Entre cópias de textos bíblicos conhecidos, comentários e regras comunitárias, arqueólogos encontraram algo que não deveria existir. Fragmentos de um livro que a história oficial havia declarado perdido para sempre. O livro dos gigantes havia ressurgido das sombras, e com ele, evidências físicas de uma narrativa que contradiz fundamentalmente a versão sanitizada da história antediluviana que nos foi ensinada. Os fragmentos eram frustrantes em sua incompletude, pedaços de pergaminho danificados pelo tempo, com lacunas onde palavras cruciais deveriam estar, narrativas interrompidas no meio de revelações devastadoras. Mas mesmo em seu estado fragmentado, eles contavam uma história coerente e aterrorizante. Os escribas de Qumran, provavelmente membros da seita dos essênios, haviam copiado meticulosamente este texto antigo, preservando nomes específicos de gigantes que não aparecem em nenhum outro lugar das escrituras canônicas. Ohria e Rahia, os filhos gigantes de Shemihazá. Mahawai, o gigante mensageiro que voava através dos céus. Gilgamesh, cuja história suméria agora ganhava um contexto bíblico perturbador. Estes não eram mitos vagos ou alegorias morais. Eram relatos que pretendiam ser históricos, preservados com o mesmo cuidado reverente dedicado aos livros de Moisés e aos profetas. A implicação era inescapável. Os guardiões desses manuscritos acreditavam que o livro dos gigantes era escritura autêntica, digna de preservação e estudo. O que tornava esses fragmentos ainda mais significativos era sua conexão com outros textos antigos descobertos em locais completamente diferentes. Versões do livro dos gigantes foram encontradas em aramaico, hebraico, grego e, surpreendentemente, em diversas línguas orientais: siríaco, médio-persa, sogdiano, uigur e até mesmo em manuscritos maniqueístas da Ásia Central. Esta distribuição geográfica massiva não era coincidência. Ela revelava que esta narrativa havia sido considerada tão importante que comunidades separadas por milhares de quilômetros, falando línguas completamente diferentes, todas sentiram a necessidade de preservá-la. Quando os acadêmicos começaram a comparar essas versões díspares, descobriram que, apesar das variações linguísticas e culturais, a história central permanecia consistente. Gigantes nascidos de anjos caídos,
seus crimes contra a criação, seus sonhos proféticos de destruição e o dilúvio que os aniquilaria. A decifração dos fragmentos de Qumran revelou detalhes que faziam conexões surpreendentes com outras tradições antigas. Um fragmento descrevia como os gigantes Ohia e Hahia tiveram sonhos idênticos na mesma noite, uma sincronia profética que os aterrorizou. No sonho, eles viram um tablete sendo submerso em água, e quando emergiu, apenas 3 nomes permaneciam legíveis. Desesperados por interpretação, os gigantes enviaram Mahawai em uma jornada impossível, voar até Enoque, que havia sido levado para o paraíso, e implorar que ele decifrasse o significado da visão. A narrativa então descreve o voo de Mahawai com detalhes que soam extraordinariamente tecnológicos para um texto de 2000 anos. Ele voava com as asas de seu espírito, viajando sobre terras desoladas, atravessando barreiras dimensionais, até finalmente alcançar o jardim celestial onde Enoque residia. Este detalhe sozinho levanta questões perturbadoras sobre o que exatamente os nefilins eram capazes de fazer. Os fragmentos também preservaram a resposta devastadora de Enoque aos gigantes suplicantes. Não haveria negociação, não haveria misericórdia, não haveria escape. O julgamento havia sido decretado no Conselho Celestial mais alto, e a sentença era absoluta. Todos os nefilins seriam destruídos, seus espíritos desencarnados condenados a vagar pela terra como demônios atormentados até o julgamento final. E mesmo seus pais vigilantes seriam acorrentados nas profundezas da terra até o dia do julgamento. O tablete no sonho com apenas 3 nomes simbolizava os únicos humanos que sobreviveriam ao dilúvio: Noé e seus 2 filhos. Os gigantes, compreendendo seu destino inevitável, entraram em pânico. Alguns fragmentos sugerem que eles tentaram construir estruturas defensivas. Outros indicam que procuraram formas de ascender aos céus ou descer às profundezas da terra, qualquer coisa para escapar das águas que inundariam o mundo. Mas todos esses esforços foram inúteis. Eles haviam corrompido a criação além do ponto de redenção. O que os acadêmicos descobriram ao estudar a linguagem e o estilo dos fragmentos foi igualmente revelador. O texto não era uma composição tardia, uma invenção medieval ou uma fantasia pseudoepigráfica criada para entretenimento. A análise linguística, a paleografia da escrita, os testes de carbono 14, todos confirmavam que essas cópias datavam do período do Segundo Templo, aproximadamente entre 200 a.C. e 70 d.C. Mas o texto original era claramente muito mais antigo, preservando formas linguísticas e conceitos teológicos que remontavam a períodos ainda mais recuados da história judaica. Alguns estudiosos argumentam que o livro dos gigantes pode ter sido composto logo após o exílio babilônico, quando os escribas judeus estavam reorganizando e codificando suas tradições orais. Outros sugerem datas ainda anteriores, propondo que elementos da narrativa podem ter raízes na era dos patriarcas, transmitidos oralmente por gerações antes de finalmente serem escritos. A descoberta dos fragmentos de Qumran forçou uma reconsideração completa de como entendemos a formação do cânon bíblico e quais critérios foram usados para incluir ou excluir textos. Se comunidades judaicas devotas do período do Segundo Templo consideravam o livro dos gigantes como escritura autêntica, copiando-o e preservando-o junto com Deuteronômio e Isaías, por que os líderes religiosos de séculos posteriores decidiram que ele não merecia inclusão? A resposta incômoda que emerge do estudo desses manuscritos é que a exclusão não foi baseada em questões de autenticidade ou antiguidade, mas em conveniência teológica. O livro dos gigantes apresentava uma cosmologia complexa demais,
uma narrativa perturbadora demais, e levantava questões sobre a natureza do mal e a responsabilidade divina que as autoridades religiosas preferiam não abordar. Os fragmentos de Qumran não são apenas artefatos arqueológicos. São evidências de uma conspiração de silêncio que durou milênios. Uma decisão deliberada de apagar uma parte fundamental da história sagrada, porque ela não se encaixava na narrativa que os poderes estabelecidos queriam contar. O Império dos Titãs, o reinado de terror dos Nefilins, o reinado dos Nefilins sobre a terra antediluviana não foi simplesmente uma era de tirania comum. Foi uma distopia sistemática, onde a própria estrutura da realidade estava sendo reescrita por entidades que não deveriam existir. Os gigantes não eram meros governantes opressivos exigindo tributos. Eles eram predadores biológicos com apetites que nenhum recurso terreno poderia satisfazer. Os textos descrevem como inicialmente os humanos tentaram alimentar os Nefilins, fornecendo colheitas, rebanhos e tudo o que produziam. Mas os gigantes consumiam tudo em dias, suas fomes sendo literalmente sobre-humanas, seus corpos híbridos requerendo quantidades impossíveis de sustento. Quando os recursos da agricultura e pecuária se esgotaram, os Nefilins voltaram-se para fontes mais sinistras de alimento. Eles começaram a devorar os animais selvagens da terra, depois os pássaros do céu, depois os peixes do mar e, finalmente, inevitavelmente, começaram a consumir a própria humanidade que antes os havia servido. O canibalismo praticado pelos Nefilins não era um ato ocasional de barbárie, mas uma operação industrial sistemática. Comunidades humanas inteiras eram tratadas como fazendas de criação, com os gigantes selecionando as vítimas mais saudáveis e nutritivas, desenvolvendo métodos de preservação para estocar carne humana e estabelecendo rotas de colheita regulares através das terras que dominavam. Mas havia algo ainda mais perturbador. Os textos sugerem que os Nefilins não apenas consumiam carne humana por necessidade física, mas descobriram que havia propriedades específicas no sangue e nos órgãos humanos que de alguma forma amplificavam seus poderes híbridos. Rituais sangrentos combinavam alimentação com práticas ocultas, onde o consumo de humanos era acompanhado por invocações a entidades dimensionais, tentativas de estender suas vidas além do limite natural e experimentos para transferir consciências entre corpos. A Terra havia se tornado um laboratório de horrores, onde os Nefilins conduziam experimentos que violavam todas as leis da criação. A tecnologia desenvolvida pelos Nefilins, utilizando o conhecimento celestial, herdado de seus pais vigilantes, produzia maravilhas que pareciam mágica aos olhos humanos comuns, mas eram, na verdade, aplicações avançadas de princípios que a humanidade só começaria a redescobrir milênios depois. Eles dominavam a metalurgia em níveis que permitiam criar ligas impossíveis, forjar armas que nunca perdiam o fio e construir estruturas que desafiavam a gravidade. A manipulação genética era prática rotineira. Eles criavam quimeras, mesclando diferentes espécies animais, produzindo bestas de guerra biologicamente modificadas e, segundo alguns fragmentos textuais, até mesmo tentavam criar híbridos de segunda geração, cruzando suas próprias linhagens corrompidas com outras espécies em experimentos que resultavam em abominações indescritíveis. Há sugestões em textos paralelos de que os Nefilins possuíam conhecimento sobre manipulação de energia em formas que hoje chamaríamos de eletricidade ou até mesmo energia nuclear, construindo dispositivos que brilhavam com luz própria e armas que podiam devastar paisagens inteiras com um único disparo. As cidades construídas pelos Nefilins eram monumentos à sua arrogância e poder. Estruturas megalíticas que desafiavam a engenharia convencional.
erguidas com blocos de pedra pesando centenas de toneladas, encaixadas com precisão milimétrica sem o uso de argamassa. Algumas teorias controversas sugerem que certas estruturas megalíticas encontradas ao redor do mundo, de Baalbek a Pumapunku, de Göbekli Tepe a estruturas submersas recentemente descobertas, podem ser remanescentes dessa era antediluviana. Construções que sobreviveram ao dilúvio precisamente porque foram projetadas para escalas titânicas. Dentro dessas cidades, os nefilins estabeleceram templos dedicados não ao Criador, mas aos seus próprios pais vigilantes e às entidades dimensionais que haviam aprendido a invocar. Sacrifícios humanos em massa eram realizados nesses templos, não apenas como oferendas religiosas, mas como componentes necessários de rituais tecnológico-mágicos que abriam portais entre dimensões, permitindo que influências ainda mais sinistras penetrassem na realidade física da Terra. O sistema social sob o domínio dos nefilins havia estratificado a humanidade em castas rígidas, baseadas em utilidade para os gigantes senhores. No topo, logo abaixo dos próprios nefilins, estavam os humanos, que haviam se tornado seus servos diretos. Sacerdotes que conduziam os rituais sangrentos, guerreiros que comandavam exércitos escravos em guerras entre diferentes facções de gigantes, e escribas que registravam os conhecimentos proibidos em linguagens que mesclavam símbolos celestiais com caracteres terrestres. Abaixo deles estavam os artesãos e construtores, forçados a erguer as cidades monumentais e forjar as armas e ferramentas que os nefilins demandavam. Na base da pirâmide social estava a vasta maioria da humanidade, reduzida a pouco mais que gado, trabalhadores escravos nos campos, sujeitos de experimentação genética e reservas de alimento para quando os gigantes sentissem fome. A mobilidade social era impossível e qualquer resistência era punida com uma brutalidade que servia como exemplo aterrorizante para todos que testemunhassem. Entre os próprios nefilins, uma hierarquia complexa havia se desenvolvido baseada em linhagem, poder e conquista territorial. Os filhos dos vigilantes mais poderosos, Semiasa, Azazel, Araquiel, consideravam-se realeza, estabelecendo dinastias que governavam vastos territórios e comandavam exércitos de gigantes menores e humanos escravizados. Guerras constantes eclodiam entre diferentes facções de nefilins, conflitos titânicos que devastavam paisagens inteiras, com os gigantes utilizando suas armas avançadas e poderes sobre-humanos em batalhas que devem ter parecido confrontos entre deuses aos olhos da humanidade comum. Essas guerras não eram apenas por território ou recursos, mas por supremacia ideológica. Alguns clãs de nefilins buscavam ascender completamente, tornando-se entidades puramente celestiais e abandonando sua natureza humana. Outros abraçavam totalmente sua herança terrena, mergulhando em prazeres carnais e brutalidade sem limites. Ainda outros procuravam um equilíbrio impossível, tentando criar uma nova ordem de existência que mesclasse o melhor de ambos os mundos. Mas sob toda essa aparência de poder e invencibilidade, uma ansiedade existencial crescente consumia os nefilins. Eles sabiam, em um nível profundo e instintivo, que eram anomalias, abominações que violavam as leis fundamentais da criação. Suas vidas, apesar de serem muito mais longas que as humanas, não eram eternas como as de seus pais angelicais. Eles envelheciam, adoeciam e eventualmente morriam, suas consciências híbridas não encontrando lugar nem no céu, nem no inferno tradicional, mas vagando em um limbo atormentado. Foi essa ansiedade que os levou a consultar videntes, a realizar rituais cada vez mais desesperados e, finalmente, a buscar Enoque quando seus sonhos proféticos começaram.
Os sonhos que aterrorizavam Ohia, Rahia e os outros gigantes não eram pesadelos aleatórios, mas visões autênticas do futuro. Tabletes submersos em água, com apenas 3 nomes permanecendo, jardins inteiros sendo arrancados pela raiz, a própria terra sendo purificada através de um cataclismo que não deixaria pedra sobre pedra de suas cidades monumentais. Eles viram seu próprio fim chegando como uma onda inevitável, e toda a sua tecnologia avançada, todo o seu poder sobre-humano, todos os conhecimentos celestiais que possuíam, não poderiam salvá-los da sentença que havia sido pronunciada nas cortes celestiais. Aniquilação total e absoluta. A guerra esquecida. O conflito cósmico antes do grande dilúvio. Enquanto os nefilins aterrorizavam a terra e os vigilantes se deleitavam em sua rebelião, algo estava acontecendo nos conselhos celestiais que determinaria o destino não apenas dos gigantes, mas de toda a criação corrompida. Os textos revelam que arcanjos leais, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, observavam a devastação crescente com o horror crescente e, finalmente, levaram suas preocupações diretamente ao trono do Altíssimo. Suas denúncias eram específicas e detalhadas. Azazel havia ensinado aos humanos a forjar armas de guerra e instrumentos de destruição em massa. Semiasa havia liderado a conspiração original e gerado uma raça de gigantes que devorava a humanidade. A terra inteira clamava sob o peso da violência e corrupção que havia se espalhado como câncer por toda a criação. O que os arcanjos apresentavam não era apenas um relatório de transgressões morais, mas evidências de uma conspiração cósmica que ameaçava desfazer completamente o plano divino para a humanidade. A resposta do Conselho Celestial foi imediata e devastadora. Os vigilantes seriam punidos, os nefilins seriam exterminados e a terra seria purificada através de água e fogo. A guerra que se seguiu não foi uma metáfora espiritual ou uma alegoria moral. Foi um conflito militar de proporções cósmicas travado simultaneamente em múltiplas dimensões da realidade. Gabriel recebeu ordens de ir contra os bastardos e réprobos, incitando os nefilins uns contra os outros, transformando suas próprias tendências violentas em uma guerra civil fraticida que enfraqueceria suas forças antes do golpe final. Rafael foi encarregado de amarrar Azazel de mãos e pés, lançando-o em trevas no deserto de Dudael, enterrando-o sob pedras pontiagudas, onde permaneceria até o dia do grande julgamento. Miguel recebeu a tarefa de prender Semiasa e seus associados, acorrentando-os nas profundezas da terra por 70 gerações até o dia de sua execução e destruição final, que não tem nada a perder. Batalhas épicas sacudiram montanhas, literalmente redesenhando a geografia da terra antediluviana. Os nefilins utilizavam todas as armas avançadas que haviam forjado. Espadas que nunca quebravam, armaduras impenetráveis por armas convencionais e dispositivos que canalizavam forças naturais, como raios e trovões. Mas contra o poder puro dos arcanjos, instrumentos diretos da vontade divina, mesmo essas maravilhas tecnológicas eram inadequadas. Os textos descrevem como Miguel, sozinho, enfrentou legiões de gigantes, sua espada flamejante cortando através de suas defesas como se fossem papel, seu escudo refletindo de volta os ataques energéticos que os nefilins lançavam contra ele. Mas a estratégia mais devastadora empregada pelas forças celestiais não foi o confronto direto. Foi a manipulação psicológica que Gabriel executou ao incitar os nefilins uns contra os outros. Os gigantes, já propensos à violência e competição por território e recursos, foram sutilmente influenciados a perceber ameaças onde não existiam, a interpretar ações neutras como provocações e a responder com força desproporcional contra seus próprios irmãos. Alianças entre diferentes clãs de nefilins desmoronaram da noite para o dia.
Gigantes que haviam lutado lado a lado em guerras contra outras facções, de repente se voltaram uns contra os outros com ódio genocida. As cidades monumentais que haviam construído tornaram-se campos de batalha, onde gigantes de 300 côvados de altura se enfrentavam em combates que duravam dias, destruindo suas próprias infraestruturas, matando milhares de humanos escravizados como dano colateral e, eventualmente, reduzindo a pó séculos de conquistas tecnológicas. A guerra civil entre os Nefilins foi tão brutal e abrangente que, quando o dilúvio finalmente chegou, ele encontrou uma raça de gigantes já dizimada, enfraquecida e fragmentada. Enquanto os Nefilins se destruíam mutuamente na superfície, uma operação ainda mais sinistra acontecia nas profundezas. Rafael, cumprindo suas ordens, caçava os vigilantes originais um por um. Azazel, o mestre ferreiro que havia ensinado aos humanos os segredos da guerra, foi o primeiro a ser capturado. Os textos descrevem como Rafael o arrastou através de dimensões até o deserto de Dudael, onde abismos profundos haviam sido preparados especificamente para sua prisão. Azazel foi amarrado de mãos e pés com correntes que eram mais do que metal físico. Eram vínculos espirituais que aprisionavam não apenas seu corpo, mas sua essência celestial, impedindo-o de exercer qualquer poder ou influência sobre o mundo acima. Pedras afiadas foram jogadas sobre ele, não para matá-lo, pois entidades celestiais não morrem facilmente, mas para torturá-lo perpetuamente. Um castigo proporcional aos sofrimentos que ele havia infligido sobre a criação, através de seus ensinamentos de violência e destruição. Ali, Azazel permaneceria, consciente e atormentado, por milênios, até o dia designado para seu julgamento final. Semiasa e os demais líderes dos vigilantes sofreram destinos similares. Miguel os caçou através dos céus e da terra, e um por um eles foram capturados e acorrentados em prisões subterrâneas preparadas nas profundezas mais escuras do planeta. 70 gerações foi a sentença, aproximadamente 1.400 anos pelos cálculos bíblicos, tempo durante o qual eles permaneceriam enterrados vivos, conscientes de cada momento de sua prisão, incapazes de escapar ou mesmo de comunicar-se com o mundo exterior. Mas sua punição não terminaria ali. Os textos são claros. Ao final das 70 gerações, eles seriam levados ao Vale de Fogo, onde seriam executados publicamente, não simplesmente aniquilados, mas torturados com chamas eternas diante de todos os anjos e humanos, como exemplo do que acontece àqueles que se rebelam contra a ordem estabelecida. Seus próprios filhos, os Nefilins, não teriam nem mesmo a misericórdia dessa espera. Eles seriam completamente destruídos pelo dilúvio iminente, suas formas físicas aniquiladas, deixando apenas seus espíritos desencarnados para vagar pela terra como demônios atormentados. À medida que a guerra se desenrolava e o dia do dilúvio se aproximava, a terra apresentava um espetáculo de desolação sem precedentes. As cidades monumentais dos Nefilins jaziam em ruínas, destruídas tanto por sua guerra civil quanto pelos ataques diretos das forças angelicais. Os poucos gigantes sobreviventes vagavam como refugiados através de paisagens devastadas, seus impérios desmoronados, sua tecnologia avançada reduzida a escombros inúteis, suas esperanças de escapar ao julgamento completamente esmagadas. Eles sabiam que o fim estava próximo. Podiam sentir nas mudanças atmosféricas, nos sinais celestiais, na própria textura da realidade começando a se preparar para o cataclismo purificador. Alguns tentaram construir refúgios subterrâneos profundos, acreditando que poderiam sobreviver às águas nas entranhas da terra. Outros procuraram alcançar os picos das montanhas mais altas, imaginando que poderiam estar acima do alcance do dilúvio. Todos esses esforços foram em vão, quando as fontes do grande abismo se romperam e as comportas dos céus se abriram.
Não havia lugar na terra ou sob ela onde os nefilins pudessem se esconder da sentença que havia sido pronunciada contra eles. A guerra havia terminado não com um confronto climático final, mas com a erradicação sistemática e completa de uma raça inteira de abominações híbridas que nunca deveria ter existido. O legado oculto. Rastros dos gigantes na história pós-diluviana. O dilúvio deveria ter apagado completamente os nefilins da face da terra. E, de fato, os textos são claros que todos os gigantes originais foram exterminados pelas águas que cobriram até os picos das montanhas mais altas. Mas algo impossível aconteceu após as águas recuarem. Gigantes voltaram a aparecer. Os 13 registra como os espias enviados por Moisés retornaram de Canaã aterrorizados, relatando ter visto os anaquins, descendentes dos nefilins, homens de estatura tão imensa que os israelitas se sentiam como gafanhotos em comparação. Deuteronômio menciona Og, rei de Bazã, cujo leito de ferro media 4 metros de comprimento. Os filisteus produziram Golias, um guerreiro de quase 3 metros que desafiou os exércitos de Israel. Como isso era possível? Se todos os nefilins foram destruídos, como sua linhagem ressurgiu? As teorias são perturbadoras e sugerem que a corrupção genética introduzida pelos vigilantes não foi completamente erradicada. Ela havia se infiltrado na própria genética humana de forma mais profunda do que o dilúvio poderia limpar completamente. A explicação mais controversa, sussurrada em textos apócrifos e tradições rabínicas, é que a contaminação genética dos nefilins de alguma forma sobreviveu através da própria arca. Gênesis 6:9 faz questão de mencionar que Noé era perfeito em suas gerações. Uma frase peculiar que alguns interpretam como referindo-se não apenas à sua moralidade, mas à sua pureza genética, implicando que ele e sua família imediata eram os únicos humanos que não haviam sido corrompidos pelo DNA híbrido introduzido pelos vigilantes. Mas aqui está o detalhe perturbador. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas desses filhos entraram na arca. 8 pessoas no total. Enquanto Noé e seus filhos eram geneticamente puros, nada nos textos confirma explicitamente que as esposas dos filhos eram igualmente não corrompidas. Algumas tradições judaicas antigas sugerem que Naamá, mencionada em Gênesis 4 como irmã de Tubal-Caim, pode ter sido a esposa de um dos filhos de Noé e sua linhagem estava conectada aos descendentes de Caim, a linha familiar mais associada à rebelião e possivelmente à contaminação pelos vigilantes. A evidência mais concreta da sobrevivência da linhagem gigante aparece imediatamente após o dilúvio na história da maldição de Cam. Gênesis 9 registra o incidente enigmático onde Cam vê a nudez de seu pai Noé e é posteriormente amaldiçoado. Mas, curiosamente, a maldição recai especificamente sobre Canaã, filho de Cam, não sobre Cam diretamente. Por que essa especificidade? Algumas interpretações sugerem que o que aconteceu foi mais do que Cam simplesmente ver Noé embriagado. Pode ter envolvido um ato de transgressão sexual que resultou na concepção de Canaã com genética corrompida. Significativamente, Canaã se torna o progenitor dos cananeus. E é nas terras de Canaã, séculos depois, que Moisés e os israelitas encontram os anaquins e outros clãs de gigantes. A geografia e a genética se alinham de forma perturbadora. A terra amaldiçoada produz descendentes amaldiçoados que carregam traços dos antigos nefilins. Não eram gigantes da escala pré-diluviana de 300 côvados, mas ainda assim eram grandes o suficiente, fortes o suficiente e estranhos o suficiente para aterrorizar aqueles que os encontravam. Os textos bíblicos listam vários grupos de gigantes pós-diluvianos com nomes específicos que sugerem linhagens distintas.
os Refaíns, os Zamzumins, os Emins, os Anaquins e os descendentes de Rafa entre os filisteus. Cada grupo ocupava territórios específicos. Os Refaíns a leste do Jordão, os Anaquins em Hebrom e no Negev, os gigantes filisteus na planície costeira. Esta distribuição geográfica não era aleatória. Ela sugere que após o dilúvio, quando a humanidade se dispersou de Babel, os portadores da genética gigante migraram para regiões específicas, onde estabeleceram enclaves e preservaram suas linhagens híbridas através de práticas matrimoniais cuidadosamente controladas. Esses não eram simplesmente indivíduos altos por variação genética normal. Os textos enfatizam sua natureza antinatural, sua conexão com os nefilins antediluvianos, e o mandamento divino explícito para Israel exterminá-los completamente sem misericórdia. Este mandamento genocida, tão perturbador para leitores modernos, ganha um contexto diferente quando compreendido como uma continuação da guerra celestial contra a contaminação genética introduzida pelos vigilantes. Mas a sobrevivência da linhagem gigante não era apenas biológica, era também espiritual. O livro dos gigantes e o livro de Enoque são explícitos sobre o destino dos espíritos dos nefilins após suas mortes físicas no dilúvio. Diferentemente dos humanos comuns, cujos espíritos descendem ao Sheol, aguardando julgamento, ou dos anjos que permanecem em suas dimensões celestiais, os espíritos dos nefilins, sendo híbridos que não se encaixavam em nenhuma categoria ontológica existente, ficaram presos na Terra como entidades desencarnadas. Estes são os demônios que assolam a humanidade pós-diluviana, não anjos caídos propriamente, mas os espíritos atormentados de criaturas híbridas que nunca deveriam ter existido. Sua existência é uma tortura perpétua. Eles anseiam por corpos físicos que não podem mais possuir permanentemente. São atormentados pela memória de seu poder anterior e sua destruição humilhante, e sabem que seu julgamento final ainda está por vir. Esta é a verdadeira origem da demonologia bíblica. Não uma rebelião angelical genérica, mas especificamente os espíritos dos nefilins mortos vagando pela terra e buscando habitar, influenciar ou destruir a humanidade. O Novo Testamento contém referências enigmáticas que sugerem que a questão dos nefilins não estava morta mesmo no primeiro século. Pedro e Judas, ambos mencionam os anjos que pecaram nos dias de Noé, mantidos em cadeias de escuridão até o julgamento. Referências claras aos vigilantes aprisionados. Jesus encontra demônios que se identificam como legião, suplicando para não serem enviados ao abismo antes do tempo designado, linguagem que ecoa o destino profetizado dos espíritos dos nefilins. Paulo escreve sobre principados e potestades e uma luta não contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Uma guerra que é claramente a continuação do conflito cósmico que começou com a rebelião dos vigilantes. A persistência desses temas através de todo o cânon bíblico sugere que, do ponto de vista dos escritores sagrados, a guerra iniciada na era antediluviana nunca realmente terminou. Ela apenas mudou de forma, tornando-se menos física e mais espiritual, mas não menos real ou perigosa. A pergunta final e mais perturbadora é se esta guerra continua até hoje. Tradições esotéricas através dos séculos mantiveram que certas linhagens de sangue preservam traços dos nefilins, que sociedades secretas guardam conhecimentos transmitidos desde os vigilantes, e que a agenda de corromper a humanidade continua através de meios modernos mais sutis que a violência física dos gigantes antigos.
A explosão de interesse em manipulação genética, tecnologias de aprimoramento humano, inteligência artificial que promete transcender limitações biológicas e ideologias transhumanistas que buscam fundir humano com máquina ou com entidades não humanas. Tudo isso pode ser visto como ecos modernos da mesma rebelião contra a ordem criada que os vigilantes iniciaram milênios atrás. Se os espíritos desencarnados dos Nefilins ainda influenciam a humanidade, sussurrando nas mentes daqueles abertos à sua influência, então, a tecnologia e o conhecimento que nossa civilização persegue tão agressivamente pode estar nos levando exatamente para o mesmo destino que a civilização antediluviana encontrou. Uma corrupção tão completa da criação que apenas outro cataclismo purificador poderia corrigi-la. O livro dos gigantes não é apenas história antiga. É aviso profético de que a guerra cósmica que começou no Éden escalou com os vigilantes e pareceu terminar com o dilúvio. Na verdade, nunca cessou. Ela apenas se tornou mais sofisticada, mais sutil e possivelmente mais perigosa, precisamente porque a humanidade moderna esqueceu completamente que esta guerra ainda está sendo travada.